Minha gente, meio-dia e 33, assunto muito sério, o Covid-19. Os números de óbitos se estabilizam nas últimas semanas. É o seguinte, o Observatório de Sergipe, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, está trazendo informações atualizadas até o dia 13 de setembro. E segundo os dados, Sergipe continua com a menor taxa de crescimento médio de casos do país, 0,2%, seguido de perto por Alagoas, 0,3% e depois Amapá. O Ciro já está conosco, o Ciro Brasil, para trazer mais detalhes, nosso convidado especial via Skype de hoje. Oi, Ciro, seja muito bem-vindo, boa tarde para você, tudo bem? Muito obrigado, boa tarde. Estamos aí à disposição. O Ciro, me conta a respeito, principalmente, desse declínio dos casos. A que se deve exatamente este quadro atual? Veja, a gente está vislumbrando que, de fato, Sergipe já superou o período de pico, né? A gente está em 7 semanas seguidas, numa queda bem expressiva do número de casos e número de óbitos e internações. Então, a gente realmente acredita que já passou a pior fase, da epidemia no estado, mas os números ainda são muito expressivos e a gente tem que monitorá-los o tempo todo para não ter nenhuma retomada. E com relação aos óbitos, Ciro, nós notamos também uma estabilização. Há um declínio e esse declínio vai exatamente seguindo esta estabilização. A que deve-se também essa diminuição dos óbitos? Exato, já é um pequeno sinal de alerta, né? Estacionou já num patamar relativamente baixo comparado com o que era há 2 meses atrás, mas é uma média ainda nas últimas semanas de 6 óbitos por dia. Então a gente ainda tem muita gente, infelizmente, que está morrendo por causa de Covid e fica o alerta que a gente tem que tomar cuidado e nesse período de retomada econômica, essa retomada tem que ser feita de maneira muito responsável. Possivelmente essa estabilização já nas últimas semanas já é um pouquinho resultado de mais gente circulando por aí. Com relação às subnotificações, né? Existe um atraso com relação a essas notificações e exatamente por isso, Ciro, nós devemos ter essa cautela, principalmente neste momento, como nós falamos tão insistentemente? Sim, às vezes acontece um atrasozinho no número de óbitos, questão de 2, 3 dias normalmente, principalmente de óbitos relacionados ao interior. Mas a gente usa justamente a média móvel ou então o balanço da média por semana justamente para minimizar um pouquinho essas oscilações, essas medidas que ficariam um pouquinho tendenciosas com essa subnotificação. Então a gente tenta diminuir o risco disso acontecer. Ciro, com relação, é muito curioso também, os bairros, né, que parecem há um aumento, né, essa demonstração dessa evolução com relação aos casos, mas muitas das vezes nem os testes foram feitos. Como é que é essa realidade? Há uma necessidade de se intensificar também os testes? Veja, é muito importante testar e monitorar, né? Então, as prefeituras também e a própria iniciativa privada, agora que a gente também está falando de retomada econômica, na medida do possível, claro, e do tamanho do estabelecimento, é muito importante conversar com os trabalhadores, saber se ele acha que teve sintomas, você fazer uma triagem, né? Para as pessoas que forem retomando paulatinamente a retomada econômica, faça isso de uma maneira responsável. E o teste, sim, os testes são uma importante maneira da gente ir rastreando aí as pessoas que ainda estão com vírus ativos e ofereceriam risco à sociedade como um todo. Para Ciro, também um aspecto muito importante. Nós estamos aqui sempre falando, sempre esclarecendo com relação a esse momento, a importância desse momento, para que a população não relaxe. Ou seja, é nesse momento que nós precisamos cuidar ainda mais de todos os protocolos sanitários, não é isso? Exato, porque agora muita gente saiu de casa, né, para trabalhar. Muita gente que estava em trabalho doméstico, muita gente que suspendeu seus trabalhos, está retomando agora. E essas pessoas voltam para casas e muitas vezes vão encontrar grupos de risco em casa, pais idosos, avós. Então a gente tem que tomar muito cuidado ainda, respeitar os protocolos, né? Diferentes segmentos econômicos,
vão ter diferentes protocolos de uso de máscara, de distanciamento, de horários especiais, de procedimentos para executar o trabalho, e cada um tem que cumprir sua parte nesse momento para a gente manter essa queda ainda da epidemia no estado de Sergipe. Perfeitamente, Ciro. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua contribuição, esses esclarecimentos. Como eu disse, o quanto é importante esse momento de conscientização, mas essa conscientização ela vem exatamente da informação, da prestação de serviço. Ciro, muito obrigado, uma ótima tarde para você e tudo de bom. Mais uma vez, obrigado. Disponha, boa tarde a todos. Boa tarde. Só para alinhavar, então você veja, uma autoridade falando a respeito, o quanto nós poderíamos até, você diria, pô, a gente já pode comemorar. Não, é esse o momento muito delicado que a gente acaba perdendo o controle da realidade. Ou seja, como disse exatamente o Ciro, é esse o momento que as pessoas começam a sair e tal, e perdem a mão da coisa, entende? Presta muita atenção e vamos nos ajudar. Empatia é a palavra de ordem. 12h39.